Jones, um tema que é dos mais relevantes aí é o sistema prisional também aí. Aí em Recife, o que ocorreu aí nos últimos tempos? Teve algum avanço aí em relação ao sistema prisional? Se vocês têm contato com os presos para ter uma ideia do que ocorre lá, não? Nassif, quando eu era jovenzinho, eu tô ficando velho, eu já uso frases quando eu era jovem, né? Quando eu era jovenzinho, eu comecei a militância com família de pessoas encarceradas, né? E também um certo trabalho de formação política a partir do rap com jovens do sistema socioeducativo. Então, conheci de perto, né, a realidade dos presídios e do sistema socioeducativo aqui em Pernambuco. Quando eu comecei meu mestrado, o tema, inclusive, era na área da criminologia crítica, só que depois, por dificuldades de trato com o orientador, eu tive que mudar de tema e nunca mais voltei, mas em algum momento da minha vida... Volte! Eu preciso fazer isso. Era um projeto interessante, Flávio, para pensar conjuntamente criminologia crítica e teoria marxista da dependência, mas fui impedido de prosseguir. Um dia eu volto. Dito isso, veja, Pernambuco, como todo o Brasil, tem um sistema carcerário hiperlotado, né? 3 vezes a população carcerária, o número de pessoas presas frente à capacidade original do sistema, se explodiu muito durante os governos progressistas do PSB, né? Dois mandatos do Eduardo Campos, 2 mandatos do Paulo Câmara, boa parte desse período um governo que era liderado pelo PSB com o PDT, com o PCdoB, inclusive na vice, e o PT parte do governo em vários momentos. Então, assim, obra e graça dos progressistas pernambucanos, há uma violação sistemática de direitos humanos, né? O ex-ministro dos Direitos Humanos da Cidadania, Silvio Almeida, veio aqui para Pernambuco umas 3, 4 vezes já, desde que ele tinha assumido o ministério, porque Pernambuco foi denunciado em vários órgãos internacionais por violação sistemática de direitos humanos. E aí tem de tudo que você imaginar, né? Assim, comida podre, tortura sistemática, venda de espaços, né, nos presídios. Então, você chega no presídio, você tem que comprar uma cama, tem que comprar um espaço na cela, tem comércio de espaços. Você paga as quadrilhas aos grupos, enfim, dentro dos presídios. Se quiser entrar comida, se quiser entrar roupa, tem, enfim, uma série de grupos criminosos que estão ali colocados. E é o típico caso, é meio que chover no molhado dizer que isso não ressocializa ninguém, e nem é esse o objetivo, né? Pela dinâmica da formação sociohistórica brasileira, a gente percebe que aqui não se encaixa o famoso livro do Foucault, Vigiar e Punir. O sistema carcerário brasileiro nunca teve objetivos de disciplinamento para esquadrinhar uma força de trabalho encarcerada. Ele tem objetivos de depósito de exército industrial de reserva ou superpopulação relativa, uma força sobrante não incorporada à dinâmica do sistema produtivo, não necessário para o processo de acumulação de capital, e aí, como mecanismo de controle social, ela é jogada lá, as condições mais vis possíveis, e é jogada lá para morrer. E aí, a síntese do sistema carcerário brasileiro, que serve para o Brasil inteiro, é isso, você é jogado lá. Ou você entra numa facção e num grupo e consegue sobreviver, ou então você vai sofrer todo tipo de violência, inclusive sexual, enfim, ou você morre, né? E aí, ou morre de doença. Os presídios brasileiros têm epidemia de tuberculose, doenças respiratórias, de tudo que você imaginar. E acaba, inclusive, sendo um espaço muito interessante e importante para grupos, né, facções, como são chamadas hoje, recrutar sua força de trabalho. Porque... RH de organização criminosa. Perfeitamente, porque no dia que você chega no presídio... A gente teve, na CIF, Flávio, um militante do partido que foi preso. Rapaz, trabalhava, tinha passado no concurso do Instituto Federal para ser servidor e tal, mas aí foi pego com a quantidade de maconha. E a polícia decidiu que ele era traficante. Então não tinha... a polícia e a justiça, né? Não tinha passagem nenhuma pela polícia... Estava com uma quantidade razoável de maconha para consumo, porque ninguém compra uma quantidade de maconha para fazer um baseado e depois tem que comprar de novo. Enfim, foi jogado lá como traficante. E aí, no primeiro dia que chegou no presídio, a conversa foi uma só. Nesse pavilhão aqui tem esse grupo, que eu não gosto de falar o nome, tem esse grupo,
aqui funciona assim, funciona assado. Você vai ter que pagar X valor, se você pagar X valor, a gente te protege. Cebola. Aí consegue, aí sua família consegue mandar comida para você, consegue mandar roupa para você, tem uma taxa lá em cima. Então, se a família, por exemplo, vou mandar 3 pacotes de fuba, não, você tem que mandar 5, porque 2 vai ficar com um grupo que está organizando aquele setor do pavilhão. Então, não existe muita escolha. E aí é isso. Se não quiser pagar, se não tiver condições de pagar, chorou. Assim, ele não foi vítima de violências sistemáticas no presídio, porque o partido chegou junto, conseguiu acompanhamento jurídico, conseguiu, inclusive, apoio financeiro para pagar as coisas dentro da cadeia, porque, senão, todo tipo de violência possível e inimaginável estava em tela. E aí, Nassif e Flávio, eu até concluo a fala, há no Brasil vários cinismos institucionais que são fantásticos, né? Eu lembro que, ainda no governo Dilma II, o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ele falou que as cadeias pareciam masmorras medievais e que era preferível morrer a ser preso no sistema carcerário brasileiro. O ministro de Estado, responsável, né, pelo setor, dizendo isso. Nada aconteceu. Os ministros do STF, de maneira reiterada, o Barroso, o Gilmar Mendes, o Lewandowski, quando era ministro, etc., também repetem, de maneira sistemática, que o sistema carcerário brasileiro viola a lei das execuções penais, viola a Constituição brasileira, viola princípios da dignidade da pessoa humana, os tratados de defesa e promoção dos direitos humanos que o Brasil é signatário, e por aí vai. Nada acontece. Então, dentro dessas várias crises da República Burguesa, da Nova República, é uma coisa fantástica, que é todas as autoridades importantes reconhecem que o sistema carcerário brasileiro é violador da legalidade brasileira, de tudo que deveria ser o sistema de justiça brasileiro, e ele segue absolutamente do mesmo jeito. E a grande inovação institucional que a gente tem em tela é privatizar presídio a partir de PPPs, né, como no presídio de Erechim, no Rio Grande do Sul. Deixa eu só dar um depoimento aqui agora. Quando explodiu aqueles massacres lá no norte, em Manaus, e tudo aí, eu levantei a história do gestor, da empresa que prestava serviços lá, era uma empresa privatizada lá. Essa empresa, gozada, a grande fonte de informação foi o G1 lá, fizeram muitas matérias sobre a empresa. A empresa, aquele negócio, queria rentabilizar ao máximo, fazia pactos com políticos locais, não recolhia contribuições sociais, não recolhia nada. Quando estava com aquele endividamento danado, ela fechava a empresa e abria uma outra empresa. É uma coisa terrível, terrível. Eu fiz uma série de matérias lá, levantando a história desse sujeito. Daí o que acontece? Ele fazia parte, é um cearense, que fazia parte da cúpula da Confederação Nacional do Comércio. E a Confederação Nacional do Comércio estava um conflito lá no Rio de Janeiro também, aí com o presidente da Federação do Comércio do Rio, passa a anunciar na home do Globo. Acabou a cobertura. Acabou a cobertura. E esse sujeito, que tinha todo esse passado, assume as verbas da Federação do Comércio do Rio de Janeiro lá, sem controle algum. Sem controle algum.